Fala, povo! Olá, antenadas e antenados. Estamos começando e o programa hoje vem com aquele gostinho, ó, de pimenta. Porque eu vou conversar com a vereadora e candidata a vereadora em Natal. É a primeira vereadora trans do Nordeste, a única vereadora trans do Nordeste, e ela é candidata a vereadora em Natal nas eleições deste ano. Eu estou falando de Tabata Pimenta. Olá, Eugênio! Olá, povo! Pimentinha aqui. Muito feliz pelo convite, né? Me sentindo em casa nesses microfones, até porque a minha trajetória começa com o microfone. E, para minha felicidade, estou aqui para falar com você, claro. E falar um pouco também, não só da nossa história, mas dos nossos planos e também do que a gente pensa para um Natal que realmente entenda a vivência de um corpo trans, das minorias como um todo, e de tantas pessoas que precisam de voz e vez. E é por isso que eu estou na política há muitos anos, e é por isso que eu estou candidata em Natal também. Tabata, você começou na política em Carnaúba dos Dantas, né? Lá você é vereadora atualmente. Isso. E por que você resolveu mudar o foco para Natal? Na campanha passada você foi já candidata a deputada federal, não é isso? Isso. Eu sou e nasci em Carnaúba dos Dantas, né, no interior do estado do Rio Grande do Norte, no Seridó, né? Carnaúba tem, creio que, quase 8 mil habitantes. E na última campanha de deputada federal, abriu um caminho também na falta de representatividade como um todo, não só aqui em Natal, mas no estado do Rio Grande do Norte, quando a população, né, os potiguares, foram às urnas e disseram que poderiam e amam também um corpo trans, um corpo que para muitos é um corpo de alguma forma negado pela sociedade, tendo em vista que nós vivemos no país que mais nos mata. E o Estado também deu essa resposta, me colocando como a segunda mulher progressista mais votada do Rio Grande do Norte para deputada federal. Faltou poucos votos, inclusive, para ser eleita, né, deputada federal. E, para mim, abriu também um caminho a seguir. As próprias pessoas colocaram isso na última eleição, tendo em vista que a gente já vivia em Natal pelos tratamentos de Rian. A gente sempre... Rian, só para quem não sabe, é seu irmão, né, que tem deficiência. Isso. E aí você cuida dele. Isso, que é como um filho, né, para mim. Eu cuido dele desde os 12 anos de idade. E até porque a minha luta na política começou exatamente pela luta da pessoa com deficiência. As pessoas acham assim, nossa, ela é uma pessoa trans, né? Ela deve focar na pauta LGBTQIA+. Luto sim, né? Porque o meu corpo por si só é um corpo político nessa sociedade que tanto quer nos excluir, mas o que me coloca na política é a luta da pessoa com deficiência por ver de perto a vivência do meu irmão e de outras famílias atípicas, ainda naquele contexto interiorano. Sim. E para além, né, daquele interior, chega com um impacto no estado e também nacionalmente por causa das nossas redes sociais, por ter uma grande quantidade de seguidores, né, há muitos anos, e nas redes sociais levar a nossa vivência, seja como um corpo trans, mas também de uma pessoa com deficiência, não romantizando as nossas lutas, né? Mostrando diariamente que são lutas interseccionais, que ao mesmo tempo são caras para a sociedade, mas mostrando que não só nós, mas outras pessoas passam por isso e precisam também de voz ativas para desconstruir e mudar, né, a forma que as pessoas enxergam esses direitos que precisam ser prevalecidos, e é isso que eu pauto desde sempre. E foi também através disso, né, que a população natalense, desde a outra campanha, disse assim, a gente precisa de você aqui. E não foi diferente, né, na campanha de deputada e até agora, com a repercussão do nosso mandato, mesmo sendo do interior, né? E é algo também que a gente fala muito aqui, a gente já está vendo acontecer aqui em Natal, que muitos outros candidatos tentam ao máximo desconstruir
na cabeça das pessoas e, ao mesmo tempo, me desmerecer enquanto parlamentar por ser do interior, né? Mas esquecem que a nossa população natalense, uma grande parte, são pessoas interioranas hoje que vivem na capital. Muita gente que mora aqui veio do interior, né? Isso, mesmo sendo interiorana, eu consegui ter um dos mandatos mais atuantes do Estado em 4 anos, né? Mesmo com tão pouco, porque uma Câmara Municipal do interior não tem as grandes estruturas. Mas eu acho que isso nem vale muito a pena, Tabata, porque quando você vai olhar, tem tantos vereadores que estão ali que também vieram do interior. Sim. Né? Isso não tem nada a ver. Mas aí é com eles, eles que perdem muito com Agora, isso, Tabata, né? você, por falar em interior, você falou que veio de uma cidade com 8 mil habitantes. Sim. Eu me pergunto, como foi essa mudança, o surgimento da Tabata? Você é uma pessoa trans. Sim. Né? Então, você nasceu menino, teoricamente, com aquelas paradigmas que a gente vive de sexualidade, sexo, gênero, enfim. E, de repente, você se descobriu que queria ser a Tabata. Como é que foi essa transformação vivendo numa cidade tão pequena? Como eu falei antes, a gente vive no país que mais mata pessoas trans, né? Verdade. Mas, ao mesmo tempo... É assustador, né? É assustador e... no dia a dia, a gente vê de perto também que muita gente ainda tem esse preconceito enraizado. E não é diferente também, e é muito assustador também pensar no contexto do interior, né? Porque eu digo por mim que venho desse lugar e vi de perto como é difícil. Mas eu nunca baixei a cabeça, né? Pelo que eu sou, pelo que eu sempre sonhei em ser. E na minha descoberta enquanto uma mulher trans e travesti naquele lugar. Para mim, eu sempre tive o apoio muito grande da minha mãe, né? Que hoje não está aqui em vida, né? Que foi uma das vítimas do Covid, infelizmente. Mas sempre foi e é o meu espelho de mulher que eu tenho em mim, vendo aquela mulher que encontrou o amor, inclusive, depois de muitos anos, ao lado de outra mulher, depois de ter passado muitas situações com meu pai, mas que sempre nos deu amor e nos deu acolhimento, mesmo quando eu me descobri a menina que sou. Porque eu digo a todo mundo que... Foi com quantos anos que você... Antes mesmo de eu me descobrir uma menina, minha mãe já sabia, né? Sim, claro. As mães sempre sabem. Mas eu tive a certeza mesmo que eu era mulher quando eu tinha... Ainda na minha adolescência, que eu fui convidada para participar de um concurso de Miss. Na época, era de Miss Gay, Seridó, na região lá. E quando me transformaram, né... naquela Miss, que é algo que todas as meninas também sonham, né? É muito grande. E quando eu me vi, né, com aquela transformação inteira, vestido, me vendo no espelho, ali eu tive a certeza maior que eu era aquela mulher e era aquela mulher que ia ser quem era, ia tomar de conta, né, daquele lugar, no sentido de que eu sou isso e as pessoas vão me respeitar sim, e se não me respeitam também vão ter que me ouvir, né, enquanto essa mulher. E ali começava também as duas coisas, né, porque ali eu já estava fazendo política. Com certeza. Porque um corpo trans nessa sociedade que tanto nos exclui é um corpo político. Porque não é só no parlamento, é no dia a dia. As pessoas têm que tirar isso da cabeça de que política só se faz sendo político, tendo um cargo político. Não, a gente faz política no dia a dia e isso é saudável para a construção de uma sociedade mais justa. Até porque algo que acontece muito na comunidade trans, na sociedade que vivemos, é a falta de oportunidade para nós. E quando eu entro naquele lugar do desfile, de ser Miss. Naquela época eu ganhei o desfile, né, de Miss Seridó. E ali apareceu algumas oportunidades. E foi aí que surgiu uma oportunidade para mim. Aonde? No rádio. Foi aí que eu comecei o meu ativismo, né? Porque naqueles microfones, e o programa chegava a 24 cidades da região do Seridó e parte da Paraíba, eu falava como uma mulher trans, sempre dizendo que eu era aquela mulher, mas levando as realidades que aconteciam naquele lugar, principalmente
pelas pessoas com deficiência. Porque eu começava a cuidar do meu irmão exatamente naquela adolescência, né? Porque eu perdi o meu irmão mais velho, ele infartou nos meus braços ainda na adolescência. E era ele que cuidava de Rian. E eu tive que lidar com aquela, como eu digo assim, eu tive que crescer, né? Virar adulta na dor, exatamente. Porque eu tive que começar a cuidar de Rian e cuidar da minha mãe também, que tinha que ficar depressiva por ter perdido um filho. E ali também eu começava a ter a oportunidade de trabalhar. Então, eu comecei a levar essas pautas para o rádio, não só por ser um programa de entretenimento, mas dizendo assim, está acontecendo coisas na minha cidade. Isso foi quando você tinha que idade, 15 anos de idade. Imagina 15 você anos. na rádio, já estava ali naquele processo de transformação para se aceitar como uma pessoa trans, né? E você na rádio com o programa, como é que era essa loucura? Assim, eu me descobri na comunicação, eu fiquei muito feliz com a oportunidade e abracei. Tanto que a própria população e da região me abraçou, colocando aquele programa como o principal programa da região, que eu comecei... Como é que chamava o programa? Você Era lembra? Alto Astral. Comecei como comentarista das fofocas. E da minha forma irreverente, as pessoas começaram a amar aquele... né, tudo aquilo, a alegria que eu levava aos microfones. Tanto que o programa virou um grande sucesso da região, até... afastando que era eu e outro rapaz, e eu me tornei a âncora do programa. O programa tinha 4 horas de duração, era o principal programa da rádio, de 8 ao meio-dia, e ali eu começava a levar o entretenimento, me comunicar com as pessoas, mas também levando a luta desse corpo para o rádio, mas também pelas famílias atípicas. E trazendo muita representatividade, Sim. porque não quero parecer preconceituoso, mas às vezes para onde vão as pessoas trans, as mulheres trans principalmente, né? Às vezes elas acabam indo para a prostituição por falta de oportunidade. Exatamente. Às vezes só sobra trabalhos com estética, cabelo, maquiagem, né? Não fica nesse lugar que é muito restritivo. E não esperavam que teria uma travesti naqueles microfones e amada pelo grande público, sendo aquela mulher trans e trazendo também uma humanização dos nossos corpos. Porque eu sempre fazia questão de dizer o que eu era, levando as minhas pautas, né, conversando com as donas de casa que ligavam para a rádio, os homens que trabalhavam nos polos cerâmicos ali daquela região, e trouxe também um olhar para a sociedade de que outras meninas como eu e outros meninos trans também, a população trans e travesti como um todo, também poderia ser amada da forma que as pessoas estavam me amando ali. Você acha que o fato de você chegar nesses lugares, ocupar cargos políticos, Sim. agora como candidata a vereadora, isso de alguma forma leva meninos e meninas a se espelharem em você? Sim, até uma forma também de pessoas que nos seguem trazendo para esse recorte da rede social, de receber muitas mensagens de mães, pais, né, de começarem a ter um olhar diferenciado para o seu filho, entendendo a sua identidade de gênero, a sua sexualidade. Entendendo que aquilo não é uma normalidade, né? Isso, a partir do que eles conseguem ver, do que eu e Rian mostro diariamente, né? Então, eu faço questão de responder muitas pessoas, né? E receber esse feedback dessas pessoas que por muito tempo não tinham esse olhar para o seu filho, para a sua prima, para alguém da sua família que é como eu. Então, para mim, é muito importante. Então, eu sei também o meu papel de humanizar sempre os nossos corpos, de trazer esse olhar para o que eu defendo na política, mas também o que eu sou e tenho orgulho de dizer e ser essa mulher, né, trans e travesti nessa sociedade, mesmo essa sociedade não nos querendo, ocupando vários espaços, mas falando para muita gente que esse é o nosso lugar. É o lugar de muitas outras pessoas, não só trans, travestis, com deficiência, pretas, interioranas. É por gente, é por pessoas que precisam se enxergar não só nos espaços de decisão, mas numa escola, nas redes sociais, seja onde for. A gente precisa estar em todos esses lugares. E tem uma coisa, Tabata,
você narrou há pouco, né, sua relação com sua mãe, que você teve muita aceitação, mas a gente vê muitas histórias de meninos e meninas que, quando se descobrem, às vezes são até expulsos de Exato. casa, né? A família, por falta de informação, acaba fazendo esse tipo de violência, né? O que é que você fala para essas pessoas? Esse também é o nosso papel hoje na política, né? De acolher também esses jovens, essas pessoas e essas famílias também. No sentido de pautar a luta desde cedo, porque nós somos pessoas que também merecemos ser amadas, respeitadas, e infelizmente nem todas as pessoas têm esse mesmo olhar. Infelizmente, né, muitas pessoas trans são expulsas de casa, muitas pessoas LGBTs como um todo, e é algo que a gente precisa falar diariamente, porque nem todas têm esse apoio da família, mas também nós, enquanto representantes do poder público como um todo, né, precisamos pautar isso de uma forma humana para acolher essas pessoas que são expulsas de casa, que não têm oportunidades. E é através da representatividade também, nesses espaços de decisão, que a gente vai também desconstruindo o que é fazer política. Porque, para mim, fazer política é pensar em todas as pessoas. Porque quando a gente se coloca e ocupa esse lugar, a gente não está ali só por aqueles que votaram na gente, é por todas as pessoas como um todo. É representar o povo. Nós somos representantes do povo e de todas as pessoas, sejam elas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, todas as pessoas que precisam de voz. E nós, ocupando esse lugar, precisamos ter um olhar muito mais humano para todas as pautas possíveis. Hoje a gente já tem a equiparação, né, do crime de racismo com a transfobia, com a LGBTfobia, ou seja, é crime. Isso. Mas mesmo assim a gente ainda vê muito acontecer. Uhum. E aí eu pergunto, o que é que falta para que isso pare de vez? E a gente vê, inclusive, também uma violência institucional. As próprias instituições, o poder público, de um modo geral, Sim. às vezes promove esse tipo de violência sem saber, mas acaba promovendo também, né? Apesar de a gente ter os direitos assegurados, eles não são efetivamente colocados em prática. Eu posso trazer um exemplo, inclusive, que aconteceu comigo recentemente e foi importante porque eu nunca me deixei ficar no lugar de me calar, porque a gente não pode se calar. Aqui mesmo, em Natal, nós temos uma delegacia especializada em crimes de ódio, né? A DECRID. E durante a minha campanha mesmo, eu sofri uma forma de preconceito, de transfobia, né? Na prática. Como é que foi isso? Eu estava fazendo a minha panfletagem, como todos os outros candidatos fazem, ali na Cidade Alta, e ao entregar um panfleto para um senhor que ali passava, né, estava trafegando na principal. Ele estava no veículo. Estava no veículo, acho que sua companheira. E quando a gente foi entregar esse panfleto, ele fez questão de amassar, né, de alguma forma, acho que ele queria, né, mostrar que não queria aquele panfleto, e jogou no chão, né, na pista. E eu disse assim: o senhor não precisa aceitar, é só dizer não e que não jogue no chão. Ali ele já se transformou, né? Viu que não só eu, mas a minha assessora, que era outra pessoa trans, e a maioria, né, das pessoas que estavam ali eram pessoas LGBTs, e ele já foi se transformando, né, me chamando de diversos nomes preconceituosos. E para mim o estopim foi ele querer me ameaçar no sentido de jogar o carro contra a minha pessoa, né? Ele ainda fez como fosse ir para cima e eu disse: você vai me atropelar? E ele disse: eu atropelo. Aí foi quando a gente pegou a câmera, a minha assessora, e já filmou ele. E no instante ele saiu pela outra via, mas a gente conseguiu fazer a imagem do senhor. Pegamos a placa do carro, fiz o BO, e fui na delegacia especializada posteriormente. E ele foi chamado, vai responder por alguns crimes, porque tudo foi provado, inclusive as câmeras que, né, ficam na cidade. Sim. E é isso que eu falo muito. Porque às vezes as pessoas, isso acontece muito, Muito. mas as pessoas
por medo ou não querem se expor, acabam não denunciando, acabam não Deixando registrando. passar, e eu entendo que o meu papel também é de dizer, ó, isso está acontecendo comigo e acontece com várias outras pessoas como eu, que não tem a visibilidade, não tem a chance de chegar a outras pessoas, e a gente acaba recebendo várias mensagens de muitas outras pessoas que passaram pelo mesmo ou até piores coisas, e a gente precisa realmente denunciar, porque isso não pode ser romantizado, Uhum. isso não pode ser algo que aconteça diariamente, porque as leis também estão aí para nos acolher e para essas pessoas que ainda querem ser criminosas, que respondam na justiça, na lei dos homens, porque a gente só quer ser quem somos e viver numa sociedade como todo mundo, porque a gente não está fazendo nada de errado, a gente é apenas pessoas diferentes, porque ninguém é igual. Verdade. Todos nós somos diferentes. O que a gente quer de igualdade é de direitos, de leis que nos amparem, que entenda todas a pluralidade como um todo de todas as pessoas. E que entenda que é um grupo vulnerabilizado, né? Que Isso. precisa ali ter alguns resgates na questão do emprego e Sim. da educação, tantas coisas das quais vocês são alijados, né? Em Há razão muito do tempo. preconceito. Agora, Tabata, vou deixar um pouco a pauta LGBTQIAPN+, e quero falar da mulher Tabata. A mulher Tabata tá solteira? Olha que ela riu, gente! Eu fosse falar que eu podia perguntar tudo. Eu tô aqui pronto. Arrocha aí! Me conta, fala sobre este coraçãozinho. Ai, eu Porque, tô... afinal de contas, gente, a gente é um mulherão. Fala sério. Essa mulher chega em qualquer lugar, ela chama atenção. Aí me conta, como é que é isso? Eu tô solteira, né? Mas Não tá tô tendo tempo, não, gente. Eu tô pedindo voto, tô fazendo campanha. Mas você leva cantadas assim? Muitas. Inclusive, durante o São João do Natal, eu fui assediada para todo mundo ver. E foi algo muito forte que eu passei. E é algo que outras mulheres passam também. Mas trazendo para o lugar de nós mulheres Qual a trans. diferença entre ser assediada e levar uma cantada? Ou não tem diferença? Claro que existe uma diferença muito grande, porque eu sou sim encantada, né, de uma forma respeitosa por muitos homens, mas nesse caso específico é algo que a gente traz também porque a sociedade também objetifica muito corpos trans, no sentido de que para muitos homens é algo que pode pegar, pode fazer isso e aquilo. E durante a campanha, a pré-campanha ainda, eu estava tava fotografando com outras pessoas e um homem chegou e pegou no meu peito. Oxi. Foi logo pegando no meu peito para todo mundo ver. E ali mostrou também o que nós mulheres como um todo, sejam cis ou trans, passamos diariamente. Eu fico imaginando o que é que passa na cabeça de um ser humano que chega pra pegar no peito do outro. Será que a pessoa... Não, é porque ela é trans, ela é um homem igual a mim, eu posso pegar no peito. Não, pelo amor de Deus, eu não sei o que é que passa na cabeça. O que é que será que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Até porque nós somos mulheres Sim, sim. não é um corpo como aquele que vai, né, que quer ser apalpado ou seja qual for a violência, porque ali é uma violência contra o nosso corpo, né? Seguro. Porque o homem já chega a ser, o vídeo é assim, ele pega, eu posso pegar já pegando. Oh. E foi bem, assim, constrangedor. E é algo que outras mulheres passam também. Então, porque eu me visto como eu quero, como eu me sinto e bem. tem isso também, né? Tá com decote, tá com a sainha, tá... Eu acho que a pessoa tá se oferecendo pela roupa que veste. Pois é. Então, é algo também que a gente precisa desconstruir. Mas existe também homens interessantes também que... como é que eu posso falar assim? Eu vejo que o meu lugar hoje também traz um lugar de muitos homens assim, que eu também faço questão de fazer isso, é dizer assim, você tem que me amar do jeito que eu sou. Chegam muito sem pensar muito no que as outras pessoas vão pensar, que é algo que por muitos anos os homens chegam e chegaram em pessoas trans e nas escondidas, né? Porque é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que, só pra cama. Ao mesmo tempo que o Brasil mais nos mata, é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Então, são muitas coisas que a gente pensa, né? E
Os homens hoje eu vejo que chegam muito, né? Não tem muito pudor e também não estão muito nem aí. Isso é também importante no sentido de que nós somos mulheres. Nós também podemos ser amadas e queremos ser amadas por pessoas que nos entendam e saibam que somos isso. E precisamos também ser amadas como um todo por ser quem somos. Não é o que acontece na grande maioria, né? Que há muitos homens querem a gente só para se satisfazer. E isso eu sempre fiz questão de fazer, peitando eles assim, dizendo assim, não, você vai me conhecer como você conhece outras mulheres. E existe também homens que se colocam nesse lugar, mas realmente eu, né, não tô tendo tempo. Agora, se você tivesse tempo, como seria o homem ideal? E como esse homem faria para te conquistar? Não, quem acompanha a gente na internet já sabe que não é só eu, né? Tem que conquistar Rian, né? Que ele é ciumento que só. É verdade, gente. Eu vejo os vídeos na internet, o Rian extremamente ciumento. Danado. É estressado, mas ele é muito cuidadoso. Eu percebo que ele também tem um medo de me perder, só que isso nunca vai acontecer porque ele é minha vida, ele é tudo pra mim. E um homem, para me amar, tem que entender que comigo leva o grande amor da minha vida, que ele é um filho para mim, né? Ele é meu filho. E eu sempre penso nele primeiro, né? E é assim que eu penso. Ele vai pra campanha com você, Rian? Todos os lugares. O quê? Por ele não vai tanto. Ele é animado, Ele né? não vai tanto no sentido porque a gente sabe a falta de acessibilidade em muitos lugares. Sim. Muitos lugares a gente cria acessibilidade e também mostra a população que ali é um lugar que a gente precisa ter um olhar diferenciado por mais acessibilidade, mas que eu faço com ele o que eu sempre fiz, que é levar para todos os lugares que ele quiser, porque um corpo com deficiência também merece. E a gente precisa também desconstruir muito essa sociedade que ainda é muito capacitista, né? A gente vive num estado que o Rio Grande do Norte é o estado que proporcionalmente é o estado com mais pessoas com deficiência em todo o país. Então a gente também precisa trazer esse olhar para essas pessoas que também precisam de direitos e acessar todos os lugares que elas queiram. E esse também é o meu papel, né? De levar Rian para todos os lugares que ele queira. E ali, ao mesmo tempo, as pessoas começarem a ter um olhar também diferente para as pessoas com deficiência. No caso, essa pauta hoje, até a gente começou a conversar um pouco antes de gravar a entrevista, e eu perguntei, quem é que mais vota em você? São os LGBTQIAPN+, ou o pessoal que te encontrou através dessa pauta do Rian, né, desse trabalho aí em relação às pessoas com deficiência? Eu consigo ver que realmente as famílias atípicas são a maioria do público, porque já me vê naquele lado e aquela mulher já te vê como uma mãe atípica. Como uma mãe atípica por levar essa pauta desde o começo, né? A minha entrada na política e desde que eu entrei, né, e fui eleita vereadora, a minha primeira vitória foi exatamente a nível estadual, porque eu comecei a brigar por algo que estava acontecendo em todo o estado e foi a minha primeira vitória, mesmo sendo do interior, que foi em relação às pessoas com deficiência, exatamente por causa da terminologia. Eu falei aqui sobre capacitismo. O que é o capacitismo? Capacitismo é o preconceito para com as pessoas com deficiência, que vem da palavra capacidade, porque acham que as pessoas com deficiência não são capazes. E o que acontece? Existem termos capacitistas. Por exemplo, muitas pessoas chamam pessoas com deficiência como especiais, como portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência. E eles não portam uma deficiência, né? Antes da deficiência existe uma pessoa. E o termo correto para essas pessoas é pessoa com deficiência, ou PCDs, que é a abreviação, que é pessoa com deficiência. E o que acontecia no estado do Rio Grande do Norte? Nas documentações, na identidade, como qualquer outra pessoa. Trazendo o exemplo de Rian. Rian não assina. E ali naquele campo que a gente assina, né, na identidade, tinha um carimbo, aí era carimbado portador de deficiência, portador de necessidade especial. Então, o que é que eu fiz?
eu fui lutar. É curioso, portador, parece que a pessoa pode levar daqui para ali a deficiência. É como se... sai carregando como se fosse uma bolsa. É como se assim, objeto. a pessoa com deficiência vai escolher a deficiência que tem no dia? Não vai. Não é. Então, a gente precisa também falar sobre isso. E foi o que eu fiz já Na de realidade, Carnaúba essa para... tecnologia começa a humanizar, né? Sim. Né? Porque a gente realmente, às vezes, acaba usando isso e diminuindo aquela Sim. pessoa e os direitos dela. Porque eu fico imaginando assim, uma pessoa com deficiência, ela precisa acessar os serviços, acessar os lugares. Ela pode fazer. Quem impede somos nós, né? Criando barreiras, criando obstáculos ali para aquela pessoa. Porque essas barreiras é o que a gente fala tanto. A gente quer acessibilidade. E a acessibilidade, a luta da pessoa com deficiência, não se resume a uma rampa. É dar acesso a ela de diversas maneiras. É sobre uma educação inclusiva de qualidade. É ter profissionais adequados para receber esses corpos na educação, pelos direitos que eles têm de cuidadores, de professores de educação inclusiva, que foi uma das nossas vitórias no interior e trouxe aquele olhar para aquelas escolas e tornando aquela escola uma escola modelo para outras cidades ali circunvizinhas. E aquela grande vitória que a gente leva logo no começo do mandato, que é banir todos os termos capacitistas em todas as documentações do Estado, que eu levei à governadora do Estado. Aí tive reuniões com o ITEP-RN e consegui banir esses termos que eram errados. E hoje, nas documentações de todo o Estado, nós temos, né, as que são emitidas pelo ITEP, as documentações, temos os termos corretos, que é pessoa com deficiência. E foi aí também que trouxe um lugar do olhar para aquela pessoa trans que estava sendo eleita. Porque em 2020 nós tivemos uma vitória no Brasil inteiro, que foi a maior vitória em relação a pessoas trans eleitas em todo o país, que foram mais de 30 pessoas trans. Inclusive, eu fui a primeira a ser eleita no estado do Rio Grande do Norte, na história, né, a pessoa trans. E muito ficou o que ela vai fazer, né? Os jornais levantaram, o Rio Grande do Norte elegeu a primeira mulher trans, como é que vai ser esse mandato? E a própria governadora do estado quis me receber, né? E eu acho que também teve esse olhar assim, ela vai chegar aqui, né, falando da pauta LGBT, eu já cheguei peitando. Senhora governadora, eu estou sendo convidada, mas é o seguinte, tem coisas acontecendo aqui que a gente precisa mudar, que eu estou aqui como uma representante e trazendo esse olhar para as pessoas com deficiência, as LGBTs, mas por muita gente. Então, ali eu não perdi... Você não foi eleita só para representar um grupo, você representa todas as pessoas. Né? E eu consegui mostrar isso nesses 4 anos, nos 2 primeiros anos, inclusive, né, mostrando nas redes sociais, tanto que o Rio Grande do Norte foi que disse assim, a gente precisa de você como nossa deputada. E nos deu uma das votações históricas no Rio Grande do Norte, e realmente faltou muito pouco para ser eleita deputada federal, mas também, ao mesmo tempo, mostrou um caminho a seguir, aonde o povo natalense nos deu a grande maioria dos votos e disse assim, ali tem um caminho a seguir. A gente está sentindo falta dessa representatividade. E por que não eleger a primeira mulher trans também para a Câmara Municipal do Natal? Quais são suas armas para conseguir votos no meio dessa guerra, né? Principalmente para a Câmara Municipal de Natal? Você está aí nos bairros, está nas caminhadas. Como é que é a sua rotina? Você começa que horas a trabalhar? Faz o quê e vai até que horas? Eu não digo nem como armas, mas eu digo assim, eu sou o que eu sou na política também, né, de uma forma irreverente, e a gente tá conseguindo ver isso também nas pesquisas, desde a pré-campanha, aonde traz o nosso nome como principal nome da Federação Pessoal Rede, inclusive, né, nos primeiros nomes a serem lembrados em todas as pesquisas, porque é isso que... A minha forma de fazer política é essa. É indo ao povo, é ouvindo os anseios da população. É bem recebida, Tabata. Todos os lugares. E quando acontecem esses casos específicos assim, né, choca, porque na grande maioria eu sou bem recebida em todos os lugares, né? As pessoas que já nos acompanham há muitos anos nas redes sociais, sempre é naquele lugar. A gente segue você, vê a sua atuação política, e foi através disso que o povo começou a imaginar. Imagina o que ela pode fazer em Natal também, né? Com as grandes estruturas, por exemplo, que os outros vereadores têm, porque aquela vereadora do interior, né? Eu fui eleita lá, eu não tenho gabinetes, acessibilidade
assessorias, e mesmo com tão pouco, eu consegui fazer coisas inimagináveis naquele lugar, mas também trazendo pautas importantes no nosso estado, né? Levando essas pautas nacionalmente, onde a gente teve, inclusive, o convite do presidente da República para representar o Rio Grande do Norte, o próprio Nordeste e o Brasil no México, né? O ano passado eu pude ir ao México no encontro de lideranças do mundo, né? Eram lideranças LGBTQIA+, do mundo, no México, aonde eu pude palestrar, inclusive, para fazer exatamente esse recorte de ser uma pessoa LGBT, mas que traz uma pauta para além da comunidade LGBT, a luta da pessoa com deficiência, que é o que me colocou na política. E é algo que eu consigo enxergar e ver que é algo que falta muito ainda na nossa cidade. Natal clama também, essas mães atípicas, essas famílias atípicas pedem uma representação que faça esse debate de uma forma totalmente anticapacitista. Porque o que a gente consegue ver por muitos anos é que muitas pessoas pegam essa pauta, seja da pessoa com deficiência como um todo, né, dos PC, dos autistas, das pessoas com síndrome de Down, de uma forma que a gente consegue fazer do jeito certo, né? Não é fazer um dia do autista, um dia da PCD. A gente quer uma educação inclusiva. Quando a gente que seja todo dia. Quando a gente fala da falta de creche para crianças, a gente abre recortes. Nessas crianças, quantas estão sendo acolhidas na escola? Quantas pessoas têm os seus cuidadores? Então, muitos exemplos que a gente pode trazer. São faltas de acesso. A acessibilidade não está acontecendo na prática, porque a gente precisa que essas crianças com deficiência, essas pessoas como um todo, acessem esses lugares desde cedo, para que realmente a inclusão aconteça. Seja na educação, seja na saúde, na assistência, em todos os lugares. Porque quando a gente fala de transporte público, a gente fala sobre pessoas com deficiência. Se é difícil para a gente que não tem deficiência, imagina para as pessoas com deficiência. Então eu trago esse olhar também para essas pessoas, sendo uma mãe atípica, vivenciando a luta da pessoa com deficiência desde sempre, mas pautando isso da forma correta, do que falta, do que anseia essas pessoas. Agora, deixa eu te perguntar, quando a gente fala da luta, né, principalmente das pessoas LGBTQIAPN+, sempre tem duas palavras que estão ali coladinhas: preconceito, discriminação, né? Como é que você encara isso? Como é que isso aconteceu com você? Quais são as histórias que você lembra de momentos que te marcaram? Quando foi a primeira vez que você se deparou com o preconceito e com a discriminação? Ainda na adolescência mesmo, assim, que eu já dei até entrevistas e falei sobre isso, algo que me chocou muito foi quando ainda eu era adolescente e fui queimada com cigarro por outro rapaz. Eu estava numa festa, como outras pessoas adolescentes ali curtindo, e um rapaz chegou e apenas me queimou o cigarro em mim. Onde? Em que local? No braço. No braço. E ali, do nada, assim. Sim, do nada, por puro preconceito, mas ali também. Como é que você reagiu? Um choque, né? Foi um choque pra mim, eu fiquei muito triste, mas também não baixei a cabeça, né? Eu falei, enfrentei aquela pessoa, e minha mãe, eu lembro que na época foi um moído grande na cidade, né? Porque era algo que estava acontecendo e a gente precisava desconstruir. E, ao mesmo tempo, trazer um olhar para aquela sociedade, naquele contexto de que existem essas pessoas e a gente precisa respeitá-las. E eu não baixei a cabeça. Porque as pessoas acham assim, eu sou obrigado a aceitar. Não, você não é obrigado a aceitar nada, mas respeitar você é. Sim. Sempre. Inclusive, né? Existem leis que nos amparam, e se for preciso, a gente realmente vai acessá-las e dizer assim: olha, se você está errado, você vai ter que responder por isso. Então, também trouxe aquele olhar no sentido de que existem outras pessoas passando por isso diariamente, né? E eu tinha muito isso na adolescência, né? Quando eu comecei Isso te deixava triste de alguma forma? Muito triste, porque eu ficava me perguntando o que é que eu fiz de errado para receber isso, né? E era algo que eu sentia na escola, o bullying que eu sofria, mas eu enfrentava a todos, né? Porque isso, às vezes, para algumas pessoas, e é um problema no Brasil,
as pessoas tiram a própria vida depois de passarem por situações como essa, e as pessoas não entendem porque o preconceito mata. Mata. E mata muito, porque falar que o Brasil, e ter dados específicos que mostram isso, onde o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, Não é só mata de assassinato, mata não, por preconceito. mata por preconceito. E a maioria desses crimes são com requintes de crueldade. É dizendo assim, olha, como se esse corpo não merecesse viver, estar aqui. Então, é isso que a gente também anseia na política, porque a gente precisa de representatividade, de Você ter acha essas que quando pessoas. você chegar na Câmara, eu falei isso porque eu já conversei com mulheres que estão lá, né? Você vai ser uma mulher, mas uma mulher trans, Sim. né? Mas é uma mulher, óbvio. Mas a gente sabe que o preconceito lá também existe, é uma casa muito machista, existem Sim, poucas mulheres. sim. Como é que você acha que vai ser esse convívio, se você Eu chegar lá? imagino que é um ambiente muito perverso, porque eu já tenho isso vivenciando, porque em Carnaúba são 9, mas eu tive momentos que foram... São 9 vereadores lá. Não, Quantas são mulheres, quantos homens? 3 mulheres. 3 mulheres. 3 mulheres. E eu tive que me deparar por momentos que eu tive que acessar gatilhos da minha vida, por exemplo. Quando eu levei para a Câmara Municipal a importância do nome social na rede educacional de ensino, eu tive que lidar com uma Câmara Municipal completa de homens, e a grande maioria cristãos, evangélicos, como ali estivesse sendo tratado algo que não poderia, mas ali eu que fui... misturam religião com Exatamente, política. mas eu fui firme e disse, o projeto pode não ser aprovado, mas vocês vão ter que me ouvir, porque eu sou uma mulher legitimamente eleita, vocês vão ter que me respeitar enquanto essa mulher, e uma mulher trans e travesti, e sabendo a importância de ter uma lei como essa. Porque imagine, essa mulher que vocês estão vendo aqui numa sala de aula, tendo que ouvir o meu nome morto, porque um direito meu não está sendo favorecido, não está sendo respeitado. É até estranho, digamos que seu nome, eu não sei qual é o seu nome. Meu nome é Tabata. Não, eu digo o nome que era, né? Sim. Digamos que seja Felipe. Felipe! Aí levanta este mulherão. Pois é. Não tem como, então, gente. é algo que a gente precisa falar também. É tão óbvio. Que é exatamente nesse espaço da educação que a grande maioria da nossa comunidade deixa de estudar, porque é nesse lugar que nós já somos excluídas, já sofremos o preconceito diariamente. Então, a grande maioria das pessoas trans deixam a escola por sofrer o preconceito. Então, a gente precisa pautar isso também na educação, de respeitar esses corpos, de dar direitos a eles da forma correta, deles entenderem que esse espaço também é nosso, que a gente precisa estudar, né? A gente precisa aprender, mas a gente precisa dessa rede entendendo e acolhendo não só esse corpo trans, mas os corpos com deficiência e tantos outros corpos, porque educação de qualidade é o que a gente quer, mas uma educação que pense e acolha todas as pessoas. Maravilha. Tabata, queria muito agradecer a você, desejar sucesso nessa sua empreitada, muita coragem, né? Sim. E desejar que você consiga seus sonhos, consiga aí levar sua mensagem para as pessoas, que é muito importante que seja ouvida, sem preconceitos, sem discriminação. E eu queria agradecer, né, o espaço e parabenizar vocês, porque a comunicação é um lugar muito importante de levar às pessoas vozes, pessoas plurais que precisam ser ouvidas. Então, eu agradeço o convite a todos que estão nos assistindo, inclusive. Meu muito obrigada, né, pelo que eu tô vivendo, né? A cada dia, todo momento, porque eu sou essa pessoa de fazer política diariamente, assim, ouvindo as pessoas, acordando bem cedo, levando as minhas propostas para Natal que eu quero, que é uma Natal que entenda que nunca foi sobre Tabata. Desde a minha primeira campanha e a que eu estou vivendo agora, é sobre pessoas. Pessoas reais, pessoas que precisam de voz e vez. E são essas pessoas que querem chegar à Câmara Municipal do Natal. Não é só elegendo a primeira mulher trans para a Câmara Municipal que vai ser algo histórico. É entendendo que é uma mãe atípica ali, mas uma pessoa
que representa muita gente que nunca acessou esse lugar e chegou nesse lugar para falar sobre todas elas e tantas outras que precisam realmente ser ouvidas. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam, a todo mundo que faz esse projeto acontecer. Meu parabéns e um beijo a todos vocês. Simbora. É isso aí, gente. A gente se vê, então, no próximo podcast Antenado. Até lá.